começa mais um Negócios e Soluções, uma parceria gostosa entre a TV Cultura e o Sebrae São Paulo. Ao abrir uma empresa, é preciso contratar funcionário, é claro. E é aí que os problemas podem começar. Muitas vezes, por falta de informação, o empresário encontra dificuldades na hora de decidir se deve registrar o funcionário, terceirizar ou fazer até um contrato temporário. E é sobre isso que vamos falar hoje. Legislação trabalhista. Quer entender um pouco mais do assunto? Então fique atento ao Link Sebrae. Quando se vai fechar um contrato de trabalho, é sempre interessante nós buscarmos informações junto ao sindicato da categoria profissional. Regra usual, contrato por prazo indeterminado. Contrato por prazo determinado pode ser adotado somente naqueles casos específicos que estão previstos na própria CLT. Então, nós temos sim essas variações em termos de contrato, como nós podemos também firmar um contrato a tempo parcial. O que é o contrato a tempo parcial? É um contrato por prazo indeterminado. O que vai diferenciar do outro trabalhador é que nós temos o trabalhador por tempo integral, que é aquele que trabalha 8 horas diária, e o tempo parcial, que a lei fixa um limite semanal de 25 horas. Registra-se na carteira profissional, então ali nós vamos ter a identificação de quem é o empregador, qual é o salário, se vai ter comissões, e tudo isso também nós vamos ter um controle interno da empresa, ou fichas, ou livros, ou mesmo de forma eletrônica, onde nós vamos ter todos os dados daquele empregado, bem como se ele é casado, se ele tem dependentes, isso tudo que é o registro do empregado. Ele só pode ser utilizado para a substituição de um trabalhador por necessidade. Então, vamos dizer, imaginar assim, a nossa funcionária afastou-se por gravidez. A lei me permite contratar um trabalhador temporário para substituí-la no período em que ela estiver ausente do trabalho. Esse é um caso. E o outro caso é quando nós necessitamos de trabalhadores por um pequeno espaço de tempo, que é o caso típico das festas de fim de ano. A atividade fim, ela não pode ser terceirizada. Então, defina o que é a atividade meio. Definida essa atividade meio, aí então procede-se à terceirização daquela atividade. Um exemplo de atividade meio: serviço de segurança, serviço de limpeza, serviço de portaria, que é uma regra geral em todas as empresas, independente de tamanho. Isso foi só um aperitivo. Daqui a pouco vamos conversar mais sobre legislação trabalhista. Mas isso só no próximo bloco, tá bom? Então não sai daí não, que a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E o Negócios e Soluções está de volta. Assunto de hoje, muito sério, hein? Legislação trabalhista. E para conversar conosco, dois especialistas na área aqui. Sandra Regina Fiorentini e Norberto Marcos Barbosa. Já começo, Sandra. Agora há pouquinho o pessoal assistiu o Link Sebrae, onde o Cláudio falou, deu informações preciosas sobre legislação trabalhista, sobre relação de trabalho. Eu pergunto, quando é que se caracteriza realmente o chamado vínculo empregatício, que a gente tanto ouve falar? Isso é importante que o nosso telespectador saiba, porque
ele sempre confunde o que é o vínculo empregatício. Quando vai gerar esse vínculo empregatício? Isso. Em primeiro lugar, quando há pessoalidade, quando é determinada pessoa que tem que prestar aquele serviço. Segundo lugar, habitualidade com continuidade. E essa habitualidade não significa que não vai ter habitualidade se ele não for todos os dias da semana. Então as pessoas pensam assim, se ele vem trabalhar só no fim de semana ou só uma vez na semana, não há habitualidade. Há sim, porque ele pode vir uma vez, 2, 3 por semana ou só aos finais de semana, mas por um determinado tempo. Isso já caracteriza a habitualidade. Terceira característica que forma o vínculo empregatício, que é a onerosidade, quando você remunera a pessoa por aquele serviço prestado, que pode ser a comissão, o salário, a diária, né? Então isso é a onerosidade, é a terceira característica. E a quarta característica, e uma das mais importantes, é a subordinação. Quando esta pessoa segue ordens, não significa que o fato que ela não bate cartão, que ela não é subordinada a determinada pessoa. Ela pode emitir relatórios, ela pode seguir ordens de um superior hierárquico. E aí estão presentes as 4 características que formam o vínculo empregatício. Vamos repetir as 4? Primeiro. Pessoalidade. Segundo. Habitualidade. Onerosidade e subordinação. Estando essas 4 características conjuntas na relação, há vínculo empregatício. E aí há riscos, né? Mas por falar em riscos, já aproveito para passar a bola para o Norberto. Vamos lá. Norberto, o vínculo empregatício ganha legalidade, ganha regularidade por meio de um registro. É isso ou não? Ou não? Existem outras formas? Via de regra, registra-se o funcionário na carteira de trabalho. Só o fato de estar registrando já existe um contrato de trabalho entre as partes, mas esse vínculo empregatício pode surgir sem que tenha registro algum, desde que a pessoa consiga provar que ela preenchia esses elementos que a Sandra mencionou, a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação, o ônus daquela relação, então, ela já tem um vínculo empregatício. Provou, ela vai ser vitoriosa, por exemplo, numa reclamação trabalhista. Um fiscal do trabalho pode autuar a empresa, por quê? Porque não tem o registro e existe, mesmo que não escrito em lugar nenhum, esse vínculo empregatício. Entendi. Quer dizer, mas o registro é fundamental, tanto para garantia de quem está prestando serviço, como garantia do empresário, né? Não é só fundamental, é obrigatório, porque a lei diz que ao você admitir um funcionário, você tem 48 horas para estar registrando esse funcionário. Essa é a legislação. Então, realmente tem que ser registrado, porque a lei assim exige. Ô Sandra, tem gente que tenta dar uma desperto, né? Fala, não, eu vou contratar aqui porque também eu não vou pagar encargo, e isso aí faz com que o custo da minha empresa seja muito menor. Mas o risco lá na frente é muito grande, não é não? É muito grande. E ainda, quando o empresário contrata de forma irregular, o que acontece? Ele não embute na formação do preço de venda do seu serviço ou do seu produto os custos, né, com os encargos trabalhistas, que seriam com férias, 13º, fundo de garantia, INSS. E aí o que acontece? Ele paga lá, embute no preço dele só os custos do salário. E esse funcionário está trabalhando. Primeiro, o que melhor pode acontecer? Uma reclamação trabalhista. É o melhor que pode acontecer. É o melhor. Né? Aí, feita a reclamação trabalhista, ele vai ter que pagar esse funcionário, porque efetivamente ele provou que tinha vínculo. E aí ele tem o quê? Um prejuízo, porque ele não tinha computado na formação do preço de venda dele esses encargos que ele vai ter que pagar. Então o lucro que ele pensou que teve já não existe. Talvez ele esteja pagando para trabalhar. O segundo risco, qual seria? Uma autuação do Ministério do Trabalho, por falta de registro de funcionários. E o terceiro, que no meu entendimento é o pior, é um acidente. Por quê? Se esse funcionário sofre um acidente e venha a falecer ou fica inválido, quem vai pagar a conta? O empresário. E ele, além da indenização, muitas vezes ele pode ser condenado a pagar uma pensão vitalícia para viúva ou uma pensão por invalidez vitalícia. Vamos acompanhar
o que algumas pizzarias em São Paulo estão fazendo. Se uniram aí e conseguiram bons resultados. Vamos acompanhar. Ao abrir a Tomanique Pizzas 13 anos atrás, o dono enfrentou dificuldades para contratar funcionários que trabalhassem apenas nos dias de maior movimento. Se chama uma necessidade de final de semana, então não havia regulamentação, porque tem piso da categoria, não dá para pagar um piso para um funcionário que trabalha essa carga horária. Aí é um dilema enorme, né? O empresário resolveu arriscar. Isso seguiu muitos anos, que nós ficamos com boa parte dos funcionários sem registro nenhum, não havia contratação possível, e sempre levando isso de uma maneira, um risco grande. Refrigerante, sobremesa, vinho, vai acompanhar, Luísa. Para tentar solucionar o problema, Ricardo se reuniu com os donos de outras 25 pizzarias, que fazem parte de uma associação em São Paulo. Eles procuraram ajuda no Sebrae e também contrataram advogados com experiência em legislação trabalhista. Nós avaliamos naquele período se valia a pena usar cooperativa de funcionários, se valia a pena mantê-los na clandestinidade ou registrar. O consenso nos mostrou que só vale a pena registrar. Não tem maneira de você ter a sua empresa uma certa tranquilidade se não registrar. A solução para a contratação dos atendentes foi usar um tipo de contrato até hoje pouco conhecido, contrato a tempo parcial, que é proporcional ao número de horas trabalhadas e só pode ser adotado respeitando o limite de 25 horas semanais de trabalho. Como eu estou em um contrato a tempo parcial, eu fraciono a hora, que eu tenho atendentes que trabalham mensalistas, eu fraciono a proporção da hora que ele trabalha e a remuneração dele. Os motociclistas ganham por hora trabalhada, o que exige um rígido controle por parte do empresário. Apesar de tudo, seguir a lei foi o melhor caminho. Então hoje eu durmo muito tranquilo, não tenho ações trabalhistas, os funcionários, por outro lado, se sentem amparados, têm todas as garantias e recebe os benefícios. O funcionário ganha, mas a empresa também ganha com a tranquilidade, a operação mais, vamos dizer assim, sem riscos. Isso acho que é o grande benefício. Pelo jeito deu certo, né? A Associação Pizzarias Unidas funcionou. Mas, Sandra, pergunto, com certeza a união dos donos de pizzaria aí foi para baixar custo, né? Agora, isso é regular? É totalmente irregular o que eles fizeram? Sim. O que eles fizeram? Eles se uniram, primeiramente, com o intuito o quê? De adquirirem, né, produtos com menor preço e de verificarem os problemas em comum. E um dos problemas em comum que eles verificaram foi o quê? A contratação de funcionários. E aí, unidos, eles buscaram o quê? Conhecimento, maiores informações sobre o assunto, onde eles identificaram o quê? O contrato de trabalho a tempo parcial, que na realidade não é uma forma de você fracionar o piso da categoria, não. Na realidade, o contrato de trabalho a tempo parcial, ele é pago proporcionalmente ao número de horas trabalhadas. Então, por isso que se diz, paga o piso mínimo da categoria. Não, você vai pagar de acordo com o número de horas trabalhadas. E esse valor, então, ele vai refletir em férias, em 13º, depósito de fundo de garantia, porque o funcionário contratado a tempo parcial, ele tem todos os direitos daquele funcionário que trabalha o tempo integral, só que tudo que ele vai receber vai ser proporcional ao número de horas que ele está trabalhando. Entendi, quer dizer, o regime normal é de 44 horas de serviço. Semanais. Neste, não pode ultrapassar 25 horas semanais. E mais, você não pode pedir que essa pessoa faça hora extraordinária. Senão não teria sentido. Mas, Norberto, espera um pouquinho. Pizzaria, acabamos de ouvir aí. Se o movimento estiver intenso, o dono da pizzaria fala assim, não, fica mais um pouco aí, porque está chovendo pedido de pizza de mussarela. Neste caso, ele teria que contratar um outro grupo de pessoas nessas mesmas condições. Mas aquele que está trabalhando com ele não pode fazer hora então, compensar o que ele trabalhou a mais naquele dia... Sem trabalhar no dia seguinte. Né? Tudo bem. O que ocorre no contrato a tempo parcial é que o empresário tem que verificar o quê? Como é a sua sazonalidade. Em que horas ele precisa de mais funcionários e em que horas ele precisa de menos funcionários.
para ele ver se esse tipo de contrato de trabalho é o mais adequado à sua necessidade. O que a gente sugere para o empresário? Primeiro, faça um planejamento, porque você pode ter 10 funcionários e necessariamente os 10 funcionários não têm que ter o mesmo tipo de contrato de trabalho. Então você vai verificar de que tipos de contrato de trabalho você pode se utilizar a fim de quê? De reduzir os custos com os encargos dos funcionários. Zerar dentro da lei não dá, mas você pode reduzir e evitar o quê? Um passivo trabalhista, uma conta que você vai ter lá na frente e trabalhar com maior tranquilidade. Quer anotar o que de mais importante rolou? Vamos ao resumo dos assuntos de hoje. Vamos lá. Existe vínculo empregatício quando acontece pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. É fundamental conhecer os vários tipos de contrato de trabalho previstos na legislação. A contratação irregular pode gerar grandes prejuízos. Planejamento trabalhista é escolher o melhor tipo de contrato de trabalho para a sua empresa. O assunto de hoje foi um assunto bastante interessante. Queria agradecer a Sandra Regina Fiorentini, ao Norberto Barbosa. Obrigado pela participação. E vamos voltar a esse assunto, vamos falar mais ainda sobre legislação trabalhista. Temos um vasto caminho aí para conversar. Com certeza, já são convidados. Então, o Negócios e Soluções volta já. Ficar atento à concorrência, perceber a hora certa de mudar o foco do negócio. Essas atitudes devem estar sempre presentes no dia a dia do empresário. O Jesse que o diga, além de mudar de casa de carnes para bistrô, ele ainda deu um tremendo pulo do gato, daqueles, fantásticos. Olha só. Em um período de 20 anos, eu tive comércio de carnes. E a última loja minha foi no Jardim Paulista. Eu vendi lá e comprei esse ponto aqui. E acreditando que o setor de carne voltasse a crescer. Mas ele cresceu para os supermercados, você entendeu? Tudo aquilo que eu fazia, que era um diferencial, pacotinho para freezer, 2 bifinhos para o nenê, 100 gramas de carne moída para o cachorrinho, isso aí o mercado fez. Como eu tinha esse ponto aqui na esquina e de frente de um colégio famoso, eu imaginei o seguinte: eu vou montar aqui uma lancheteria, com uma saladinha, essas coisas todas, para atender também o público que trabalha ao redor. E como eu já tinha um contato muito grande com as mães dos alunos, porque elas eram minhas clientes na casa de carne, e eu tinha um estacionamento muito grande aqui na frente, que ao invés de proibir que estacionasse, eu fiz uma faixa aqui: vai ao Colégio Lourenço Castanho, estacione aqui. Isso fez com que eu tivesse uma grande amizade com eles. Quando eu montei a lanchonete, as mães vieram junto com os filhos para conhecer. E assim foi indo. Devido ao grande número de clientes e a exigência dos clientes, inclusive, pedindo: faz mais isso, faz mais aquilo, faz mais isso. Então nós fomos incrementando o cardápio. E o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E ao lado eu tinha um restaurante francês que não ia muito bem. E o público saindo de lá, que estava vazio, passava aqui, via que estava cheio, começou a migrar para cá. Muito trabalho, você pode ter certeza. Eu tenho uma jornada aqui de aproximadamente 8 horas. 9, 10, de segunda a segunda. Raras são as vezes que eu não estou aqui. Se ele tem um ponto que possa fazer uma outra coisa, que ele imagine, vai em frente. Mas se aquele não está bem, esquece que não vai mais não.
O empresário foi um bom observador e muito esperto. Aproveitou a falta de estacionamento do local para atrair a clientela. Olha só, já a história da Paola não foi muito fácil. A empresária, que sempre trabalhou na empresa do pai, enfrentou alguns desafios ao abrir seu próprio negócio. Veja aí. Desde 1990 eu passei a trabalhar. Trabalhei em todas as divisões, fiz compra, abri loja, tudo que você puder imaginar. E até que eu encontrei a divisão industrial, que a gente chama, que é essa divisão que lava uniformes. E me encontrei nesse setor. Gostei tanto que eu consegui convencer o meu pai a me vender essa parte da empresa para que ela passasse a ser uma nova empresa. Procurei usar com a inteligência e também a habilidade da mulher para alcançar o meu espaço, mas sempre consegui ter muito respeito e consideração em todos os ambientes que eu convivi. Eu acredito que isso tenha até trazido pontos positivos, um pouco foi a forma com que eu encarei esse desafio. Eu vejo que uma das grandes dificuldades, ainda mais para a empresa pequena, média, que está crescendo no Brasil, é a questão de capital para investimento. Você precisa investir muito mais do que o fôlego que você tem. Então, esse foi um dos grandes desafios. O outro, capacitação, preparo da equipe. Encontrar gente boa, disposta a trabalhar numa empresa menor. Nós, 2 anos atrás, reescrevemos a Carta de Valores da empresa toda, em conjunto com 150 funcionários, e com isso a gente tem conseguido essa construção de uma equipe que conseguiu, por causa dela, superar o maior dos nossos desafios, que foi em março de 2004, quando num domingo, às 5 da tarde, eu recebi uma ligação em casa que a lavanderia estava pegando fogo. Quando eu assumi essa divisão, nós tínhamos em torno de 50 funcionários. Hoje nós estamos com 150 funcionários. Naquela época a gente lavava em torno de 20 toneladas no mês. Hoje, só em uma das unidades, a gente já está lavando 140. Hoje a Rotovic tem 3 unidades, a matriz fica no Taboão da Serra, com 150 colaboradores, uma filial em Americana, com 50 colaboradores, e uma em Camaçari, na Bahia, com 50 colaboradores. Nós lavamos mais de 2 milhões de peças por mês. Fundamental é a gente saber onde a gente quer chegar, ter a meta clara de onde nós vamos chegar e a contribuição que nós vamos fazer. E também olhar toda a realização, porque é isso que movimenta a gente enfrentar os desafios para atingir essa meta. E é com a história da Paola que a gente encerra o Negócios e Soluções de hoje. Para entrar em contato com a gente, escreva para o endereço eletrônico, anote aí, sebraenatv@sebraesp.com.br. E para tirar dúvidas sobre os assuntos tratados no programa, fale com a Central de Relacionamento do Sebrae São Paulo pelo telefone 0800 728 0202 ou pelo portal do Sebrae, www.sebraesp.com.br.